Eu pensei assim, o que o cidadão precisa fazer para se aposentar? Ele precisa contribuir com a Previdência durante 30 anos. E se eu comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos? Luiz Barsi Filho nasceu em São Paulo, em 1939. Filho de imigrantes espanhóis, sua mãe era costureira e seu pai, ferroviário. Ele cresceu em um cortiço no Brás, um bairro operário tradicional da cidade. Para ele, voltar todos os dias para o cortiço do Quintalão era um lembrete constante de que precisava desesperadamente melhorar de vida. A infância de Luiz, sem muitos luxos, tornou-se ainda mais difícil após a perda de seu pai quando ele tinha apenas 1 ano. Isso fez com que, aos 9 anos, precisasse trabalhar como engraxate nas ruas de São Paulo. Além disso, ele foi vendedor de balas no cinema e trabalhava como alfaiate ao lado de sua mãe, que abriu uma pequena loja. Apesar das dificuldades, a educação nunca faltou na vida de Barsi. Sua mãe insistia para que ele não faltasse às aulas, e sempre estivesse bem alimentado, para que pudesse se concentrar nos estudos. Em entrevistas, Barsi relembra sua infância com detalhes marcantes, como a primeira vez que tomou banho quente, já com mais de 5 anos de idade. Aos 14 anos, ele começou a trabalhar como office boy em uma corretora de valores. Foi nesse ambiente que teve seu primeiro contato com o mercado financeiro, um mundo que despertou sua curiosidade e paixão. Em termos de formação acadêmica, Luiz Barsi possui uma base diversificada que o ajudou a entender o universo dos investimentos. É formado em Economia e Direito pela Universidade de São Paulo. No entanto, apesar dessa formação sólida, Barsi frequentemente menciona que a maior parte de seu conhecimento sobre investimentos foi adquirida na prática, através de sua extensa experiência de mais de 60 anos no mercado de ações. Com a formação, Barsi chegou a dar aulas de estrutura e análise de balanços, compartilhando seu conhecimento com outros interessados em finanças. Sua educação também o levou a ocupar o cargo de auditor, posição que o fez questionar a sustentabilidade da Previdência Social no Brasil. Antes de completar 30 anos, Barsi começou a fazer algo que poucos jovens consideram fazer: preocupar-se com sua aposentadoria. Ele percebeu cedo que depender exclusivamente da Previdência Social seria arriscado e, portanto, começou a buscar alternativas para garantir seu futuro financeiro. Eu nunca tive a expectativa de ser um homem rico. Tudo o que eu queria, na verdade, era nunca mais voltar à pobreza de onde vim. Como não tinha interesse em ser funcionário público, Barsi escolheu se tornar empresário. Porém, em vez de ser dono de um pequeno negócio, ele preferia ser sócio em vários negócios grandes. Foi assim que desenvolveu uma carteira previdenciária de ações. Ao longo dos anos, criou sua própria estratégia de investimento, baseada na compra de ações de empresas sólidas, com bons fundamentos e que pagavam dividendos generosos. Ele publicou seu método em 1972, sob o título Ações Garantem o Futuro. O método de Barsi era simples, embora exigisse paciência. Eu não sabia o que ia acontecer, mas eu tinha mais confiança em comprar as ações do que contribuir para o INSS. A ideia era comprar 1.000 ações da mesma empresa todos os meses, durante 30 anos. Segundo ele, a partir do 8º mês, os dividendos recebidos seriam suficientes para serem reinvestidos, eliminando a necessidade de pagar do próprio bolso. Depois começou a estudar de forma criteriosa todos os setores, de modo a conhecer o seu nível de perenidade. Ou seja, setores que seriam sempre necessários na sociedade. Foi assim que Barsi concluiu haver alguns setores da economia com maiores oportunidades de perdurar décadas, como os setores de papel e celulose, setor bancário, geração, transmissão e distribuição de energia. Após identificar as áreas mais promissoras, Barsi começou a buscar todas as empresas listadas na Bolsa de Valores que compunham esses setores. Ele as separou com base na probabilidade de sucesso em longo prazo, e foi assim que construiu sua fortuna. Com a estratégia definida, o método de Barsi foi colocado em prática, começando com o investimento inicial na Companhia Energética de São Paulo. Ele estabeleceu a meta ambiciosa de possuir 100.000 ações da CESP, que na época custavam o equivalente a 50 centavos cada. Para alcançar esse objetivo, Barsi passou a economizar tudo o que podia de seu salário de auditor para comprar ações da companhia. As primeiras ações que Barsi comprou foram negociadas em um pregão viva voz no antigo Palácio do Café, próximo ao pátio do colégio, no centro de São Paulo. Isso ocorreu pouco depois do lançamento do índice Bovespa, criado em 1968, índice que Barsi, aliás, diz nem acompanhar. Naquela época, o pagamento dos dividendos era bem diferente do que conhecemos hoje. Era necessário picotar os chamados cupons e levá-los até a empresa para receber o pagamento.
Barsi sempre procurava conhecer a fundo as empresas em que estava investindo. Ele frequentemente ligava para a central de relacionamento com os investidores para obter informações detalhadas. E detalhe, essas ligações eram a cobrar. Fazia recomendações e interpretava as informações obtidas em reuniões de empresas e as visitava. Visitei todas as empresas de capital aberto da ocasião. E fui criando uma percepção muito mais honesta daquilo que era a empresa, disse ele em uma entrevista. Depois de seguir essa fórmula por 10 anos, reinvestindo tudo o que recebia dos seus investimentos com paciência e disciplina, Barsi se aposentou. Embora Luiz Barsi Filho tenha trilhado seu caminho completamente sozinho, sem trabalhar diretamente no mercado financeiro e sem orientação de seus familiares, ele fez questão de ensinar tudo o que podia para seus 5 filhos. Ele sempre acreditou que o conhecimento e a educação financeira eram fundamentais para garantir a segurança e o sucesso futuro de sua família. Quem vê o senhor de cabelos brancos e penteados para trás, vestindo uma camisa de mangas curtas e seus óculos e usando seu bilhete único especial gratuito para idosos no metrô de São Paulo, pode não saber que se trata de um dos maiores investidores do país. Ele prefere que as coisas sejam assim. Agora, você vem de metrô? Eu falei, eu venho. O metrô é o transporte mais rápido que tem, porque não tem farol, não tem nada, né? É limpo, é prático e, é mais importante, é de graça. Atualmente ele tem uma fortuna de 4 bilhões de reais investidos na Bolsa de Valores, recebendo R$1 milhão por dia em dividendos pagos pelas empresas das quais é acionista. Entre as empresas em que ele investe estão Banco do Brasil, Santander, Unipar, Suzano, Klabin, Taurus e AES Brasil. Barsi não investe em renda fixa como títulos do Tesouro Direto e CDBs. Aqui no Brasil não existe renda fixa. Existe perda fixa. Por exemplo, a grande maioria do brasileiro, principalmente aqueles mais idosos, aplicam no imóvel porque acham que é uma garantia real, certo? Ou então na poupança, que tem garantia e paga uma miséria todo mês. Ele também não investe em fundos imobiliários e criptomoedas como Bitcoin. Também passa longe de empresas de alguns setores como varejo, turismo, aviação e construção. Barsi sempre destaca que as altas e baixas do mercado pouco importam, pois a atenção está na renda criada pelo patrimônio e não no tamanho dele. Eu compro a ação para receber o dividendo e torço para ela cair, porque aí eu compro mais. Ele mora em um condomínio confortável no Tatuapé, um bairro de classe média na zona leste de São Paulo. 2 vezes por semana, ele cumpre um curto expediente das 10 da manhã às 2 da tarde na Elite, a corretora de valores onde administra sua carteira de ações. Esse cenário contrasta bastante com a realidade da Avenida Faria Lima, onde se concentram a maioria dos escritórios de corretoras e gestoras de fundos paulistanos. Barsi justifica sua escolha de endereço, dizendo que quanto mais longe estiver da Faria Lima, mais próximo estará de seus valores. Segundo o investidor, na Faria Lima existe muito ego e pouca sola de sapato em fábrica. Barsi já havia aprendido a dominar seu ego há décadas. Em 2022, Luiz Barsi publicou sua biografia intitulada O Rei dos Dividendos. Nela, ele narra sua jornada desde a infância pobre até a aposentadoria precoce, e deixa registrada a estratégia de investimento que o tornou uma figura proeminente no mercado financeiro. Como parte de seu legado, Barsi fundou a empresa Ações Garantem o Futuro, junto com sua filha Luíse Barsi. Um projeto educacional que tem o mesmo nome do método que ele desenvolveu na década de 1970, e que visa ensinar sua abordagem de investimento. Em junho de 2024 foi lançado no YouTube o documentário INSS, a bomba relógio do Brasil, no qual Barsi e alguns economistas discutem a iminente crise previdenciária que afetará todos os brasileiros. O método de Luiz Barsi lhe permitiu se sair bem dos altos e baixos da economia nacional desde 1970. Meu sucesso foi nunca acreditar no governo e acreditar no mercado. Sua trajetória de vida é a prova inspiradora de como a paciência, a disciplina e a crença nos princípios fundamentais do investimento podem conduzir ao sucesso financeiro. Barsi ascendeu ao topo, guiado pela determinação de nunca mais voltar à pobreza. Seu método, baseado na paciência e na escolha criteriosa de investimentos sólidos, não apenas garantiu seu futuro, mas também criou um legado de sabedoria financeira, que continua a influenciar novos investidores. Ações garantem um ótimo futuro. Espero deixar esse legado.